Boa tarde para vocês. É muito bom estar com vocês aqui no TV Mulher. No programa de hoje, eu responderei algumas dúvidas que me foram enviadas. Eu vou começar pela dúvida da Ana, aqui de Araraquara, que quer saber até que idade a mulher tem que se preocupar em usar métodos anticoncepcionais. Ana, boa tarde. A sua dúvida é muito comum entre as nossas pacientes. Normalmente, orientamos as pacientes a suspender o uso de métodos anticoncepcionais após os 55 anos de idade, quando 95,9% delas já estão em menopausa. Porém, atenção, pois aquelas mulheres que usam métodos anticoncepcionais sem hormônios, como é o caso da tabelinha, método de Billings, da temperatura basal, preservativo masculino e feminino, diafragma, o DIU de cobre, elas podem parar de usá-los após 1 ano sem menstruar, ou 2 anos sem menstruar, se a última menstruação ocorreu antes dos 50 anos de idade. Então aqui, ó, vocês podem ver, tem todos os métodos anticoncepcionais, tá? Então esses aqui são os hormonais, que é o implante, o anel, adesivo, pílula, mini pílula e o DIU medicado. E aqui são os de barreira, que é a camisinha masculina e feminina, o DIU de cobre e o diafragma. E os métodos naturais, que é o coito interrompido, tabelinha, método de Billings, temperatura basal, e o sintotermal é uma mistura do método de Billings com a tabelinha, certo? Então, o que acontece? As mulheres que não fazem uso desse tipo de método, que estão nessa faixa, que tiverem mais de 50 anos ou mais de idade, quando fizer 1 ano que elas não menstruarem mais, elas não precisam mais se preocupar com anticoncepção. Mesma coisa, as mulheres com menos de 50 anos, que usarem só esses métodos naturais ou de barreira, e que ficarem 2 anos sem menstruar espontaneamente, também não precisarão mais se preocupar com anticoncepção, certo? Bom, agora vamos a outra pergunta. A Thaís, aqui de Araraquara, me pergunta se quem usa o anel vaginal também pode emendá-los a fim de não menstruar. Oi, Thaís. O anel vaginal, conforme eu já expliquei em programa anterior, é um anel de plástico que é colocado pela própria mulher no interior da vagina e deixado lá por 21 dias, sendo que ele vai liberando hormônio gradativamente, quando então deverá ser retirado, uma vez que ele não é reutilizável, para a introdução de um novo anel após 7 dias de pausa. Agora, respondendo a sua pergunta, sim, é possível também que se use o anel vaginal sem pausa para que a mulher não menstrue. Nesse caso, a mulher deve colocar o anel e ficar com ele na vagina por 21 dias. Porém, no dia da retirada, retira-se o anel e imediatamente coloca-se o outro, emendando os anéis. O melhor esquema para emendar os anéis é o que chamamos de 84/7, em que se usam 4 anéis seguidamente, ou seja, por 84 dias, e aí se faz 7 dias de pausa, antes de recolocar outro anel. Então, essa figura aqui, então seria esse regime 84/7 é isso. Coloca o primeiro anel, fica 21 dias. No dia da retirada, retira e põe o segundo anel, mais 21 dias. No dia da retirada, retira e põe o terceiro anel, fica mais 21 dias. No dia da retirada, retira, põe o quarto anel, fica mais 21 dias. Se a gente somar tudo isso, vai dar 84 dias. Aí faz uma pausa de 7 dias para depois recomeçar um outro anel, certo? Com isso, a menstruação pode não vir na pausa ou vir com uma quantidade e duração bem reduzidas. Agora a gente tem outra pergunta que é da Sônia de Matão. Ela me diz: doutora Márcia, tenho 30 anos e tentava engravidar, mas não conseguia. E o ginecologista dizia que era porque eu estava muito acima do meu peso ideal. Fiz cirurgia bariátrica por obesidade mórbida há 1 ano e estou baixando bem de peso. Minha pergunta é: com a cirurgia bariátrica, terei maior chance de engravidar? Sônia, boa tarde. A sua pergunta acredito ser do interesse de muitas mulheres, uma vez que o Brasil é o país em que mais se faz cirurgias bariátricas no mundo e onde 53 em cada 100 pessoas são obesas. Na obesidade, nós temos uma maior quantidade de tecido gorduroso. E esse tecido gorduroso produz uma enzima chamada aromatase.
Essa aromatase interfere no metabolismo dos hormônios sexuais. Então, quanto mais tecido gorduroso você tiver, mais aromatase você vai ter e, consequentemente, maior desequilíbrio hormonal, de uma maneira que pode interferir com a ovulação e causar irregularidade menstrual. Para que vocês possam ter uma ideia, em um estudo realizado, observou-se que cada 100 mulheres submetidas à cirurgia bariátrica, 98 não ovulavam e, consequentemente, não engravidavam espontaneamente. Com a realização da cirurgia bariátrica, desde que a mulher diminua bastante o seu peso, nós temos uma restauração tanto do ciclo menstrual como da ovulação, ou seja, a mulher volta a ovular, tornando possível a gravidez. Mas atenção, a gravidez está indicada somente 1 a 2 anos após a cirurgia bariátrica. Ok, Sônia? Bem, assim encerro o TV Mulher de hoje, desejando a vocês uma ótima semana. Se tiverem dúvidas ou sugestões, enviem por e-mail que está aí na tela. E não se esqueçam de cuidar bem do seu corpo, afinal ele é seu maior instrumento. Eu vou estar esperando vocês aqui na próxima semana no TV Mulher, para falar algo interessante sobre a sua saúde. Tchau!